Então vamos lá falar um pouquinho. Eu acho que ficou faltando e de repente eu acho que é importante. Existem os números, o 9, por exemplo, o 11 e o 22, são números onde a pessoa precisa se libertar do excesso ou da grandiosidade que possui. É muito importante que as pessoas percebam qual é a dinâmica da energia. Tipo, um número 9, ele precisa ser generoso, mas ele não pode ser generoso com aquilo que os outros fazem. Vamos supor, a minha vizinha cozinha o dia inteiro. Então, eu pego aquilo que ela cozinha, ela arruma a cozinha também, ela limpa, né? Ela cozinha, prepara a comida, e eu vou lá, pego aquela marmita e levo para outra pessoa, para ajudar a outra pessoa, porque eu fico com muita compaixão que a outra pessoa não tem o que comer. Então, é uma coisa muito simples, né? Eu estou sendo generosa com aquilo que o outro está fazendo. É muito importante que um 9 faça a partir dele. Ele tem a união e a conclusão de todos os números. Ele não pode usar o outro para fazer por ele. Ele tem que fazer por ele. É importante que seja ele o agente, porque tem aspectos muito importantes nos números mestres. Todo número 9, 11, 22, eles têm muito sentimento de culpa. Então, eles acabam utilizando a energia do outro para esconder o sentimento de culpa. E eles gostam de se sentir vítimas. Então, são energias, principalmente, de pessoas que mantêm uma situação porque eles precisam que o outro não ajude eles a se libertar da situação, e sim que afirmem que eles estão certos. Sabe como é que é? Olha tudo que eu fiz, olha do jeito que eu trabalhei, olha como eu fui boazinha, olha como eu construí tudo direitinho, olha o que fizeram comigo, olha como me tratam desse jeito, olha como me tratam mal. É obviamente que existe uma depressão, né, incluída aí no meio do campo, né? Mas esse vitimismo, ele é típico de números 9, 11 e 22. Só quando você começa a vibrar numa energia de consciência, você consegue tirar isso de dentro de você. Mas daí tem que ser feito um trabalho aí bem intenso e bem profundo, para que você não seja aquele que, coitadinho, está fazendo de tudo e ninguém vê e ninguém trata você bem, né? Principalmente o 9 tem mais essa energia. O 11, como ele precisa desenvolver muito obviamente uma simpatia, um idealismo, ele ensina, ele já vem para ensinar, ele vem com muitas ideias diferentes do 9. Ele vem com muitas ideias prontas, né? Ele olha as coisas muito profundamente, rápido. Os horizontes dele são mais amplos, então fica mais fácil ele se libertar do ego forte que o 9 normalmente tem. Mas o 11 pode se desconectar da realidade, né? Ele vive naquele nirvana. Pessoas que trabalham muito com aquela coisa da meditação, né? São muito sublimadas, eles tendem a viver desconectados da vida real. Então, algo vai ficar faltando ali no engate para trazer essas pessoas para a Terra, né? Porque não existe nada nem lá em cima nem aqui embaixo. Todo mundo que vibra o tempo todo aqui embaixo vai ter um problema. Ou vai ser saúde, uma crise, vai ter problema. E quem vive aqui vai ter a mesma coisa, né? Onde a gente tem que chegar aqui, o ponto de equilíbrio, né? A minha espiritualidade completamente conectada com a minha terra. É isso que faz com que a gente se transforme num ser humano melhor. Não é os disparates, né? Pessoa muito zen, muito zen, muito zen, pode contar que tem algum problema muito sério aí com a vida real concreta, né? E ao contrário também, pessoa que só pensa no concreto também tem esse problema. Então, é tentar esse equilíbrio. O número 22, e eu vou parar por aqui nesses números especiais, né? O número 22, ele é mais altruísta. E eu volto a dizer, todos esses números, eles têm que ser reduzidos. Quando eles são reduzidos, e chegou no 11,
ele não vai se dividir. Ou chegou no 22, ele não vai se dividir. Claro que a gente não bate de frente por aí com qualquer pessoa o tempo todo, né, 24 horas por dia, com pessoas conscientes. Então, o que é que vai acontecer? O número 11, ele vai viver muitas vezes a energia de um 2. Ele vai ficar na dele, ele vai viver um pouco fora da realidade, ele vai acreditar nas pessoas, ele vai utilizar a ousadia das pessoas, ele vai ser idealista às custas daquilo que ele lê e vê, e não daquilo que ele vive e faz. Então é preciso perceber bem se a pessoa está usando o número 11 puro e essencialmente, de uma forma idealista e construindo uma espiritualidade concreta, ou se ele está vivendo o 2, que é uma coisa mais adequada e mais submetida. Aí eu vou com todo mundo porque é mais fácil, né? Então vai todo mundo para esse lugar, eu vou também. Eu não quero, é melhor do que eu ficar sozinha, é melhor do que não gostem de mim, sabe essa coisa da, né, de seguir mesmo a manada, né? Eles seguem e não questionam. O número 2, por outro lado, ele tem também muita sabedoria, ele tem muito senso humanitário, mas ele tem um complexo de inferioridade maior do que os outros números. Por quê? Porque a redução dele é um 4. E a gente não pode esquecer da energia do 4. O 4 sempre é mais pessimista, o 4 sempre tem uma maneira de pensar que ele acha que só ele que está certo, ele tem sempre uma maneira de ver as coisas e ele é mais crítico, né? Ele sempre deixa que o outro ache que ele tem sempre razão, né? Então a energia do 4 ela é complicada em todos os aspectos, porque é a forma pura, né? Então o 22, se ele não consegue viver a energia do altruísmo correto, da energia universal correta, de ser humanitário corretamente, ele vai entrar na desfragmentação dele, na energia do pessimismo. Não existe pessoa mais pessimista ou que tenha mais o complexo de inferioridade do que o 4, né, de todos os números. As pessoas mais preguiçosas que deixam de dar aquele passo necessário, que querem, tudo bem, eu faço tudo isso, mas isso eu não vou fazer. E se recusa, seja a nível espiritual, emocional, né, ou físico mesmo, tipo pessoas que não querem saber, eu não arrumo a casa, eu não quero, alguém vem e faz para mim, eu não cozinho, alguém que vem e faz para mim, né? O ápice dessa preguiça está sempre relacionado ao número 4. Então o 22, por ser um número que se dissolvendo, se dividindo, se reduzindo, vira um 4, é preciso atenção. Eles são números mestres? São, mas não são números mestres porque os mestres encarnaram. Eles são números mestres porque eles têm uma força muito grande, uma força que deve e precisa ser utilizada, né? Tanto é que, principalmente o 22, ele não pode estar nunca em nenhum tipo de comércio. Ele não lida com comércio, ele lida com um conceito espiritualista, ele lida com uma organização com outros fins, né, humanitários. Ele não pode estar nunca voltado a uma pessoa única ou isoladamente. Aliás, nem o 11, mas o 11 ele atua também como professor, né? Mas o 22 ele nunca está relacionado a uma pessoa, tá bom? Então é uma dicasinha pequenininha que eu dei sobre os números mestres. Beijo, falo na sequência dos testes.